Minha avó deixou herança para mim, e meus tios me levaram ao tribunal dizendo que eu manipulei uma idosa. O juiz ouviu os argumentos deles em silêncio. Então eu abri minha pasta marrom e coloquei sobre a mesa 3 anos de gravações, documentos e provas. O rosto do meu tio ficou branco. Minha tia tentou se levantar, mas o juiz a impediu. E quando ele leu em voz alta o que eu tinha documentado, a sala inteira ficou em silêncio. Aquele foi o dia em que a ganância perdeu e a verdade venceu. Se você acredita que família de verdade é aquela que respeita, não aquela que explora, deixe seu like, comente onde você está assistindo e se inscreva no canal. A história está só começando, e o que aconteceu naquela sala de audiência mudou tudo. Fevereiro em Ribeirão Preto é implacável. O ar-condicionado da sala 4 do fórum lutava contra o calor sufocante daquela manhã de quinta-feira. Eu estava sentada ao lado da doutora Patrícia, minha advogada, observando meus tios do outro lado da sala. Roberto ajustava o Rolex no pulso pela 3ª vez em 5 minutos. Aquele relógio que ele adorava exibir nas festas de fim de ano. Silvia, sua esposa, mantinha a postura ereta, o colar de pérolas brilhando contra o vestido azul marinho. Os olhos fixos em mim com um misto de desprezo e confiança. O juiz Marcelo Ferreira entrou, e todos se levantaram. Ele era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, expressão serena de quem já havia visto todas as formas possíveis de disputa familiar. Sentou-se, ajeitou os óculos e abriu o processo. Processo número 4238B, inventário de Helena Rodrigues da Silva. Sua voz ecoou na sala pequena. Inventariante Maria Clara Silva Rodrigues. Contestantes, Roberto Rodrigues da Silva e Silvia Menezes da Silva. O advogado dele se levantou. Doutor Cássio, um homem de terno cinza impecável e pasta de couro italiana. Ele começou sua narrativa com a segurança de quem acredita ter o caso ganho. Falou sobre influência indevida, isolamento proposital da idosa, manipulação psicológica nos últimos anos de vida. Cada palavra era uma facada, mas eu não me movi. Apenas mantive minha mão sobre a pasta marrom ao meu lado. Roberto olhou para mim com um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança. O mesmo que ele usava quando ganhava alguma discussão em família. Silvia sussurrou algo para ele, e os dois riram baixinho. O juiz se virou para mim. Senhorita Maria Clara, a senhora gostaria de se manifestar? Levantei devagar, sentindo o peso de 3 anos de preparação sobre meus ombros. Tenho sim, excelência. Tenho 3 anos de verdades que meus tios preferiram ignorar. O sorriso de Roberto vacilou. Apenas um pouco, mas eu percebi. 3 anos antes, em um domingo ensolarado de novembro. A casa da vovó Helena no alto da Boa Vista cheirava a bolo de fubá e café fresco. Eu havia acabado de me formar em Direito. Estava eufórica com a aprovação no exame da OAB. E aquela visita semanal era meu ritual sagrado desde que minha mãe, Beatriz, morreu de câncer quando eu tinha 16 anos. Vovó Helena era tudo o que me restava de verdadeiro. Meu pai havia desaparecido quando eu era criança, e depois que perdi minha mãe, foi ela quem me criou, quem pagou minha faculdade com o dinheiro que juntou costurando vestidos de noiva por 40 anos. Cheguei naquele domingo com um bolo de chocolate que ela adorava, mas quando abri a porta da sala, a cena me congelou. Roberto e Silvia estavam ali, cercando a vovó que estava sentada na poltrona florida, documentos espalhados pela mesa de centro. Mãe, a senhora precisa assinar isso aqui, dizia Roberto, segurando uma caneta prateada na direção dela. É só uma procuração para a gente cuidar melhor das suas coisas. A senhora está ficando muito esquecida. Vovó Helena segurava os papéis com as mãos trêmulas, os óculos de leitura escorregando pelo nariz. Mas eu não entendo bem o que está escrito aqui, filho. Tem muita letra miúda. Silvia bufou, impaciente. Dona Helena, com todo o respeito, mas a senhora já tem 81 anos. É melhor deixar quem entende dessas coisas cuidar do patrimônio. Vai que acontece alguma coisa e fica tudo perdido. Foi quando pisei mais forte na sala. Vovó não vai assinar nada sem que um advogado leia isso primeiro. Roberto se virou para mim,
E pela primeira vez vi ódio genuíno naqueles olhos. Ah, chegou a advogadinha recém-formada. Desde quando você manda na vida da minha mãe? Desde que percebi que vocês só aparecem aqui quando querem alguma coisa. Silvia ficou vermelha. Que atrevimento. Nós somos os filhos dela. Você é só a neta. Peguei os documentos da mão da vovó. Era uma procuração pública ampla e irrevogável, dando poderes totais sobre todas as contas, imóveis e aplicações dela. Se ela assinasse aquilo, Roberto e Silvia teriam controle absoluto sobre tudo. Vocês vão sair da casa da minha avó agora, eu disse, segurando a porta aberta. Eles saíram bufando, Roberto murmurando ameaças sobre criar problema onde não existe, e Silvia dizendo que eu era uma ingrata, que só queria a herança para mim. Naquela noite, sentada na varanda com vovó Helena, tomando chá de camomila sob as estrelas, eu fiz uma promessa silenciosa. Se eles quisessem brincar de guerra, eu documentaria cada movimento. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina. Visitava a vovó 3 vezes por semana, sempre levando meu celular com um gravador ligado discretamente no bolso. Instalei uma câmera de segurança discreta na sala, daquelas que parecem um despertador comum. Vovó não sabia que estava sendo gravada, mas eu precisava de provas. Roberto e Silvia começaram a aparecer com mais frequência, sempre com a mesma ladainha. A senhora precisa vender a chácara. Está dando muito trabalho. Esse apartamento do Jardim Irajá tá parado. Melhor alugar e a gente administra para a senhora. Deixa a gente cuidar do dinheiro, mãe. A senhora não entende de investimento. Gravei tudo. Cada visita, cada pressão, cada manipulação disfarçada de cuidado. Em março, Roberto apareceu com um corretor de imóveis. Disse que tinha um comprador interessado na chácara de Bonfim Paulista. 5 alqueires, mãe. O cara tá oferecendo 2 milhões à vista. A senhora não usa aquilo pra nada mesmo. Vovó olhou para mim confusa. Mas aquela terra foi do seu avô, Roberto. Ele trabalhou a vida inteira para comprar aquilo. Papai morreu há 15 anos, mãe. A senhora vai ficar sentada em cima de um terreno improdutivo? Interferi. Vovó, a chácara vale pelo menos 4 milhões. Roberto sabe disso. Ele explodiu. Você não tem nada a ver com isso. Fica colocando minhoca na cabeça da minha mãe. O corretor saiu constrangido. A gravação ficou salva na nuvem. Enquanto isso, eu crescia profissionalmente. Entrei em um escritório de advocacia criminal, ganhava meus próprios casos, construía minha carreira, mas nunca esqueci meu propósito paralelo: proteger vovó Helena e documentar cada crime que Roberto e Silvia tentavam cometer. Em agosto daquele ano, descobri algo pior. Vasculhando documentos antigos da vovó, encontrei extratos bancários que mostravam transferências mensais de R$ 5.000 para a conta de Roberto. Ele havia convencido a mãe de que estava investindo para ela, mas o dinheiro simplesmente desaparecia na conta dele. Guardei cópias de tudo. Procurei um contador amigo e pedi uma análise forense discreta. O parecer foi devastador. Em 3 anos, Roberto havia desviado quase R$ 200.000. Quando confrontei a vovó, ela chorou. Eu confiava nele, Maria Clara. Ele é meu filho. Eu sei, vovó, mas filho que rouba da própria mãe não merece essa confiança. Foi quando ela me pediu para fazer o testamento. Sozinhas, fomos até o cartório e ela deixou tudo em meu nome: a casa, o apartamento, a chácara, as aplicações. Disse que eu era a única pessoa que nunca pediu nada, a única que cuidava dela de verdade. 2 meses depois, vovó Helena sofreu um AVC. Ficou internada por 3 semanas antes de falecer, e eu estava lá todos os dias. Roberto e Silvia apareceram 2 vezes, sempre perguntando sobre documentos e bens. Quando ela partiu, eu não chorei no velório. Chorei depois, sozinha, sabendo que a guerra estava apenas começando. De volta ao tribunal, a doutora Patrícia se levantou ao meu lado. Excelência, gostaria de apresentar as provas da defesa. Abri a pasta marrom. Dentro, 3 pendrives organizados por datas, um relatório contábil de 80 páginas e print de conversas de WhatsApp. O juiz Marcelo Ferreira pegou o primeiro pendrive. O que temos aqui?
Gravações de áudio e vídeo, Excelência, respondi. 3 anos documentando as tentativas dos meus tios de manipular minha avó a entregar o patrimônio dela. Roberto ficou pálido. Silvia sussurrou algo urgente para o Dr. Cássio, que ergueu a mão. Excelência, essas gravações foram feitas sem consentimento, são ilegais. Foram feitas na casa da minha avó? Eu disse calmamente. Ela era a proprietária. Eu tinha autorização implícita para instalar câmeras de segurança. O juiz conectou o pendrive ao computador. A primeira gravação começou a tocar. A voz de Roberto ecoou pela sala. Mãe, a senhora precisa assinar isso aqui. É só uma procuração. Silvia se remexeu na cadeira. Roberto olhava para o chão. O juiz avançou para outro arquivo. Dessa vez, era Silvia falando. Dona Helena, com todo respeito, mas a senhora já tem 81 anos. É melhor deixar quem entende dessas coisas cuidar do patrimônio. Ele pausou a gravação. Continue, doutora Patrícia. Ela abriu o relatório contábil. Excelência, aqui está a análise forense das contas bancárias de Helena Rodrigues. Entre 2020 e 2023, Roberto Rodrigues da Silva desviou R$193 mil através de transferências fraudulentas que ele chamava de investimentos. Doutor. Cássio tentou se levantar, mas o juiz o interrompeu com um gesto. Silêncio. Quero ouvir tudo. Mostrei os prints de WhatsApp. Conversas entre Roberto e Silvia, onde eles planejavam como convencer a velha a vender a chácara. Mensagens onde Silvia dizia: quando ela morrer, a gente contesta o testamento. Aquela advogadinha não tem chance. Aquela advogadinha estava ali, com 3 anos de provas irrefutáveis. O juiz leu cada documento em silêncio. 5 minutos se passaram. 10. A sala estava tão quieta que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Finalmente, o juiz Marcelo Ferreira tirou os óculos e olhou diretamente para Roberto e Silvia. Sua voz saiu baixa, controlada, mas carregada de indignação. Isso não é amor. Isso não é cuidado. Isso é ganância pura. Vocês tentaram roubar a própria mãe de vocês. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Silvia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. O testamento é válido. A inventariante é Maria Clara Silva Rodrigues. E vocês, ele apontou para os dois, não merecem absolutamente nada. Caso encerrado. A batida do martelo ecoou como um trovão. 3 meses depois, estou na varanda da casa da vovó, agora minha casa, tomando café e olhando para o jardim que ela cuidava com tanto carinho. Roberto e Silvia tentaram recorrer, mas o processo foi negado em todas as instâncias. O Ministério Público abriu investigação criminal sobre o desvio de dinheiro, e Roberto responde por estelionato. Eles perderam tudo: a credibilidade, a reputação, os amigos do clube que tanto frequentavam. Descobri depois que Silvia teve que vender as joias para pagar as dívidas acumuladas, e Roberto fechou a empresa de autopeças. Não sinto alegria com isso. Só uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente se eles tivessem escolhido o amor em vez da ganância. Visitei o túmulo da vovó ontem. Levei flores do jardim dela, rosas brancas que ela adorava. Consegui, vovó, sussurrei. Protegi tudo que você construiu. O vento balançou as árvores, e por um momento senti que ela estava ali, orgulhosa. Hoje, uso a chácara de Bonfim Paulista para um projeto social. Aulas de costura gratuitas para mulheres de baixa renda, ensinando o mesmo ofício que sustentou minha avó por décadas. O apartamento do Jardim Irajá virou sede de um escritório de advocacia popular que atende casos pro bono. Aprendi que herança não é só dinheiro ou propriedade. É dignidade. É a certeza de que você honrou quem te amou de verdade. E que, às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas construir algo bonito em cima das cinzas que eles tentaram deixar. Se você está enfrentando uma família tóxica, se alguém está tentando tirar o que é seu por direito, documente tudo. A verdade pode demorar, mas quando ela chega, chega com força de furacão. E nenhuma mentira sobrevive a um furacão de evidências. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir que a justiça às vezes demora, mas não falha.
Obrigada por estar aqui comigo até o final.